Boa tarde a todos e a todas. Um prazer imenso e dar início à nossa mesa, a extensão universitária e os desafios no contexto da pandemia. Gostaria de manifestar a minha alegria de trazer para o espaço da jornada virtual da UFES o debate sobre a extensão universitária e poder dialogar sobre a temática com pessoas, com as minhas companheiras, ilustres companheiras, né, também pró-reitoras de extensão, a quem eu já agradeço imensamente, né, o aceite ao convite. Então, eu queria, gente, nesse momento em que o trabalho remoto, né, tem nos consumido tanto, né, mas a gente sentiu a necessidade de, nesse espaço privilegiado da jornada virtual, nós trazemos o debate da extensão e os desafios que nós estamos enfrentando, cada uma na sua universidade. Então, eu queria, né, não perder essa oportunidade para a gente alargar o debate. Então, para dar início, né, agradecendo vocês, eu queria rapidamente, né, falar um pouquinho de quem são essas nossas convidadas. Né? Então, eu queria apresentar a professora Maria, né, Maria Santana Milhome, que é da Universidade Federal do Tocantins. Né? Será, daqui a pouquinho você fala. Maria é doutora em Educação pela Universidade de Brasília, mestre em Educação pela Universidade Federal de Sergipe. Atualmente é professora adjunta 2 e pró-reitora da Universidade Federal do Tocantins. E também é coordenadora do ForProex, região norte. Né? Então, seja muito bem-vinda, Maria. Né? Obrigada. Também temos na nossa mesa a professora Fabiana Dutra Brito, que é pró-reitora da UFBA. Né? Fabiana é docente da Escola de Dança da UFBA, né? É pró-reitora de extensão desde 2014, foi coordenadora do programa de pós-graduação em dança, também da UFBA, possui graduação em dança pela UFBA, mestrado em artes pela USP, né? E é doutora pela USP, né? Arte na USP e doutorado em comunicação e semiótica na PUC de São Paulo. Também. E nós estaremos ainda nessa mesa, que vai chegar com um certo atraso, a professora Adriana Marmori, que é também nossa companheira pró-reitora da UNEB. Ela está agora numa atividade institucional, né, também, está lá no Consul da UNEB, mas assim que for possível ela vai chegar para integrar o nosso time de 4 mulheres pró-reitoras falando dos desafios de fazer extensão. Né? Então, a Adriana, já vou logo adiantar que a Adriana é pró-reitora de extensão da UNEB, graduada em pedagogia pela UNEB, mestrado pela UNEB e doutorado pela UFBA. A Adriana também já foi, né, gestora como vice-reitora da UNEB, já ocupou o cargo de pró-reitoras em outras gestões, né, e atualmente está na pró-reitoria. Então, para dar início a nosso debate tão necessário, eu queria rapidamente dizer que esse debate ele surge, né, justamente nesse contexto da pandemia, né, um cenário que a gente vem enfrentando desde março, né, todos nós fomos acometidos pelo novo coronavírus e que impôs para cada um de nós, né, realizarmos o nosso trabalho de forma remota. E isso, lógico, trouxe impactos significativos para o nosso cotidiano. E aí, aproveitando o espaço da jornada virtual, nós, né, vamos dialogar com vocês e dialogar com quem também estiver nos assistindo, né, quais são os dilemas, os desafios que hoje nós temos em fazer, né, a extensão universitária num período que exige de nós, por uma questão de segurança, né, medidas de segurança, o distanciamento, o que para nós acaba não sendo, né, uma atitude muito fácil, fazer extensão na perspectiva que nós defendemos de forma remota, de forma distante dos nossos pares. Né? Então, é para a gente alimentar esse debate e alargar, que agora eu convido Maria Santana Milhome para trazer a sua contribuição. Tá bom? Obrigada, professora Rita, boa tarde. Eu quero agradecer imensamente pelo convite, principalmente a professora Adriana Marmori, que vai estar aqui, ela que me fez também o convite, né, para estar aqui nessa mesa, mas com certeza, né, em seu nome, né, também a você, que gosto muito, né, que é dessa universidade que eu tenho o maior carinho, Universidade aí Estadual de Feira de Santana.
E muito bom estar aqui dialogando, né, com essas universidades aí da Bahia, que eu tenho o maior carinho, né, cumprimentar a minha amiga Fabiana, né, da UFBA, universidade que a gente também tem o maior carinho, e é uma universidade que tem um nome realmente grande na extensão, na pesquisa, mas principalmente na extensão, né, e a gente fica muito feliz. E também a universidade da professora Adriana, que hoje é a nossa presidenta do Fórum de Pró-Reitoras e Pró-Reitores de Extensão. Bom, eu vou ser bem rápida, porque o nosso tempo é pequeno, parabenizá-la, né, por esse evento, essa jornada virtual. Quando a Adriana me mostrou o material, eu fiquei imensamente feliz, né, os palestrantes, todo o trabalho que vocês estão desenvolvendo nessa jornada, tem muita coisa bacana se passando aqui nesse evento, um evento de uma semana, né, com muita coisa bacana. Então é muito bom, né, a gente poder contribuir nesse evento. Eu quero cumprimentar a todos que estão aí participando, o pessoal aqui do Tocantins, que eu estou vendo aqui, né, os meninos aqui da Pró-Reitoria de Extensão, o pessoal de todo o Brasil, né, que está aí. Bom, para nós é um grande desafio estar fazendo extensão nesse momento da pandemia. Como você mesma pontuou, é um desafio imenso, né? O próprio nome que você trouxe aí para a mesa são desafios, né? Não é só um desafio, são desafios nesse momento, fazer extensão, principalmente extensão, né? Trabalhar o tripé já não é fácil, imagina a extensão como um dos tripés aí da universidade de forma remota, né? Então, eu gostaria que o Rodrigo, né, colocasse aí os slides para a gente começar a dialogar aí com vocês sobre essa temática, né, que a gente traz aí para debater com vocês. Aqui na UFT, que é essa universidade jovem, né, muito nova, a gente tem vários desafios, né, por ser uma universidade na região norte, pode passar, na região norte, uma região realmente que, para além, né, do desafio da pandemia, nós temos também o desafio que é a distância, né, entre os locais, né, nós temos aí uma população de quase 85% de população tradicional, né, então tem locais que você, né, de difícil acesso, né, então já não é fácil você chegar presencialmente, imagine agora a distância. Então é um desafio muito grande a gente fazer extensão aqui na região norte, e principalmente no nosso caso, na UFT, por ser uma universidade extremamente jovem, né, que tem todas as dificuldades financeiras, né, que a gente tem aqui, né, pesquisadores, extensionistas também, bastante jovens, né, que acabaram também de chegar, formação também bastante, né, ainda precária, mas a gente tem feito um trabalho bastante, digamos, rápido, né, e incisivo aqui na Pró-Reitoria, e que tem garantido, de certa maneira, a qualidade do nosso trabalho. Pode passar. Bom, eu trago dois questionamentos, né, sobre esse nosso tema, o desafio da extensão em tempos de pandemia. Pode passar. Eu não sei se eu tenho controle aqui. Então, os principais desafios. Duas perguntas eu trago aqui para nós refletirmos. Como dialogar com os outros setores da sociedade sem o contato presencial? E o segundo é possível fazer extensão de qualidade remotamente? Né? A primeira coisa que, quando começou a pandemia, nós todas, né, e nós todos pró-reitores, a gente pensou nisso, ou seja, como que a gente vai dialogar, né, fora da universidade, que esse é o nosso papel enquanto extensão, né, com os outros setores da sociedade, de maneira remota, né, porque, claro, a gente já fazia a extensão de forma semipresencial, à distância, mas de maneira remota, ou seja, utilizando aí a internet, utilizando outros meios, que não só a internet, era muito complicado, ou seja, você chegar numa comunidade tradicional de forma totalmente remota, né? Não é tão simples assim. Por mais que a gente queira, né, não chega às vezes. Você precisa ter um momento semipresencial, ou muitas vezes presencial, para de fato você responder a segunda pergunta, né?
é possível fazer extensão de qualidade remotamente? E a gente começou a se questionar bastante. Então, o primeiro mês, o segundo mês, né, a gente ficou meio que nadando aqui e continuando, claro, pode passar para o segundo slide, continuamos fazendo, né, esse trabalho aqui. Nós continuamos, né, atuando internamente com as nossas reuniões de forma remota, utilizando, a gente já utilizava bastante aqui na UFT, né, as lives, nós já utilizávamos aqui a própria RNP, muito a gente já utilizava a RNP, então demos continuidade, né? As capacitações, algumas delas a gente já utilizava também, então, claro, não utilizávamos muito webinários, mas fizemos alguns cursos e começamos a trabalhar isso não só a pró-reitoria, mas também os professores, né, os técnicos. Nós demos continuidade no nosso trabalho com relação à acreditação, porque a UFT, ela não está no processo de implementação da resolução, e sim da construção, né, da resolução. Nós continuamos com o nosso diálogo, com a nossa construção da política. Hoje, graças a Deus, já vai ser votado agora no próximo Consune, né, a nossa política. Foi todo um trabalho durante 2 anos, praticamente, né, de trabalho efetivo, de seminários, né, de momentos realmente bastante de debate mesmo sobre a nossa política de extensão. Então, nós aproveitamos esse momento, né, para a gente fazer esse debate, né. Volta novamente meu slide, né, que eu não estou enxergando o meu slide. Então, a gente continuou também, né, com as nossas reuniões, o meu slide novamente, retornando, que eu não estou conseguindo enxergar ele, onde ele está, para direcionar a minha fala, Rodrigo. Bom, as nossas normativas, né, a gente estava num processo de elaboração. Então, como nós somos multicamp, nós temos 7 campos aqui na UFT, então todo o nosso trabalho nós redesenhamos, né, e continuamos fazendo ele internamente, né, demos continuidade. O trabalho, como a própria Rita pontuou, ele dobrou, né, de certa maneira ele dobrou, porque o que você fazia antes de forma presencial, utilizando 1 hora, 2 horas, no momento remoto, você utiliza 4 horas, né? 4 horas. E, claro, como a Lise está dizendo aí, os comitês setoriais de extensão que a gente tem em cada campus, que funciona muito bem, né? Nós temos um trabalho grandioso dos comitês de extensão. Então, cada campus tem a sua logística a partir dos comitês. Então, é como se nós tivéssemos uma estrutura da pró-reitoria em cada campus. Então, a pró-reitoria, ela desenrola a partir dos comitês de extensão, né? Então, todo esse trabalho que a gente faz internamente, ele se encaminha a partir desse trabalho dos comitês. Então, a gente viu, a partir da pandemia, né, uma oportunidade de continuar fazendo o trabalho interno da universidade, não era só da pró-reitoria de extensão. Então, nós continuamos. É claro, né, que tivemos dificuldades, sim, tivemos dificuldades, né, mas os professores, né, com certeza, a grande maioria dos professores, dos técnicos que deveriam estar participando, da própria comunidade externa, nós criamos espaços, né, dentro da própria instituição, com Fale Conosco, Fale Proex, né, a partir da comunicação mesmo, do site da universidade, para que eles pudessem, né, encaminhar e-mails, né, para nós e tal, para que a gente pudesse escutá-los também. É evidente que é um pouco mais complexo essa logística, né? Mas a gente não deixou de caminhar por conta da pandemia, né? O trabalho interno, né? Esse trabalho interno, ele não ficou tanto prejudicado, porque o trabalho já estava caminhando. Pode passar. Uma outra discussão que a gente estava fazendo aqui na universidade, que foi muito bacana, eu acho, claro, né, por conta, não estou dizendo que a pandemia foi legal, porque não é legal, mas assim, a gente está conseguindo aproveitar esse momento, é a elaboração do PDI, porque se nós já estávamos aqui trabalhando com a construção da política de extensão, é um passo para a elaboração do PDI no quesito extensão.
Então, automaticamente, a discussão da extensão, né, dentro do PDI, ela está caminhando, né, junto, concomitante aí, a política de extensão, normativas, diálogo, PDI, né? Então, nós estamos aí nesse passo do debate, né, dentro aí da discussão via webconferência, nós já participamos por diversas vezes, então, trazemos aí a discussão das ações afirmativas, que hoje nós temos as ações afirmativas dentro da Pró-Reitoria de Extensão, que também, né, é um debate bastante complexo, porque a gente precisa envolver as comunidades tradicionais, a gente precisa envolver os estudantes, e a gente tem feito esse diálogo, né? Aí vocês me perguntam, Santana, então está sendo possível fazer dentro das comunidades? A gente tem trabalhado de forma onde traz representantes, a gente tenta buscar os representantes para fazer esse debate, né? Então, por exemplo, aquelas comunidades, que hoje praticamente todas as comunidades tem professores que tem pessoas que têm internet, né? Então, aquelas que têm internet, elas participam conosco, dão sugestões, encaminham as sugestões. Então, a gente está tentando fazer essa logística. Não é fácil, né? É uma logística bastante desgastante também para nós, mas a gente precisa fazer, né? Uma outra questão que a gente tem trabalhado dentro das ações afirmativas aqui é o diálogo de saberes. Então, nós temos os programas de pós-graduação, porque nós estamos estabelecendo um diálogo muito forte, a extensão aqui na UFT, com os programas de pós-graduação, para trabalhar a inserção social. Né? Então, dentro desse debate da inserção social, a extensão está muito presente dentro dos programas de pós-graduação. É um desafio, mas tem muitos programas de pós-graduação aqui que têm feito esse diálogo conosco, né, na extensão, ou seja, a extensão presente no programa de pós-graduação. Então, a gente tem avançado muito nesse diálogo, né, e tem feito um trabalho bastante articulado, né, o ensino, pesquisa e extensão, né, a graduação e a pós-graduação. Claro que temos muito a caminhar, mas muito já se caminhou, né, dentro das possibilidades dessa universidade que é tão jovem, né, mas que tem que caminhar mais, com certeza, né. Pode passar. Bom, e aí partindo desse princípio, claro, a gente trabalhou e continuamos trabalhando nessa linha do interno, né? A gente começou a se articular melhor, a pesquisa e a extensão principalmente, né? Porque, claro, nesse momento tem sido um desafio muito maior para nós aqui na UFT, principalmente, e aí eu estou falando da UFT, mas a região norte, eu como coordenadora da região norte, tenho reunido com o pessoal aqui da região para dialogar sobre esse trabalho nosso e protagonizar, né, principalmente a extensão e a pesquisa com relação à questão da Covid, né, da pandemia, e se colocar enquanto instituição de ensino superior, né, para a sociedade mesmo. Então, a gente se colocou mesmo enquanto pesquisa e extensão. Então, o que a gente começou a articular? Claro, muita coisa surgiu dentro da universidade de forma meio que sazonal, né? Não vou dizer a vocês que foi tranquilo, né? Foi tipo, não, foi programado, foram projetos articulados, não foram. Né? Muitos projetos foram projetos sazonais, foram projetos pequenos, rápidos, mas a gente tem que pensar que não podemos, de certa maneira, jogar tudo fora. Eu acho que a gente, enquanto universidade e como pró-reitoria de extensão, a gente precisa capacitar as pessoas, dialogar com os professores e os técnicos, que no nosso caso fazem extensão, e de certa maneira, analisar o que é produtivo e o que não é, né? E ensiná-los, ou seja, capacitá-los para que eles possam, na próxima, fazer de forma com qualidade, né? De forma produtiva mesmo. Quando eu falo produtiva, não é da produção por produzir, né? Mas com qualidade, de fato. Então, o que a gente começou a discutir? Nós temos aqui o SIGPROJ, que é um sistema que todos vocês conhecem, né, o SIGPROJ, que muitos não gostam, só um minutinho, muitos não gostam, né, dele, e a gente lançou a ideia de que o campus de Palmas, eles tinham um espaço de inserção de eventos, né? E aí eles porque queriam cadastrar esses eventos. A gente permitiu que eles cadastrassem, mas que eles pudessem alargar um pouco mais esse cadastro. E aí permitimos que todos os campos cadastrassem, né? E eles estão cadastrando, né? Claro que quando acabar a pandemia, a gente vai voltar todos para esse sistema,
né? E eles começaram a cadastrar. Então, a gente lançou a ideia de, enquanto Pró-Reitoria de Extensão, a PROAD, que é a Pró-Reitoria de Administração, que criou também esse sistema junto conosco, para ter um espaço dentro da plataforma da universidade que ficasse, né, visível para todo mundo, ou seja, toda a comunidade acadêmica, todos os tocantinenses, tudo que a universidade estava fazendo com relação à pandemia, né? E aí a gente criou essa plataforma dentro da página, tá pequenininho, mas aqui dá para vocês verem, aqui são ações de enfrentamento à Covid, aqui nós temos a questão das bolsas dos estudantes, tudo vinculado à Covid. Tem dicas, né? É a questão das dicas. Aqui nós temos a questão das doações, né? Aqui nós temos a questão do HDT, que é o nosso hospital universitário. Aqui nós temos a parte de pagamento, né? De bolsas para estudantes. Pode passar. Então, aqui tem tudo, né? Tudo que a gente está trabalhando, se a pessoa clica aqui dentro de cada ação dessa, ele tem quanto que foi investido, na época que eu tirei esse material, que tem um pouquinho de dias, tinha 59 ações cadastradas, mas hoje a gente já tem mais, né? Nós estamos em torno de 69, 70 ações cadastradas. Né? Tem o total de investimento que a gente fez na ação, tem ações que são ações voluntárias, tem ações que são com recurso financeiro da universidade, tem ações que são do Estado, né, com investimento do Estado. Então, tem a parte financeira e tem a parte também de voluntariado. Né? Então, tem tudo aqui que a comunidade universitária pode pesquisar, pode analisar, e principalmente a comunidade externa, que eu acho que esse que é o mais importante, né? É que a comunidade externa possa verificar o que a universidade está fazendo, mas não só nesse sentido, que ela possa entrar e falar, eu quero participar de tal atividade. Atividade, aí pode passar, né? Rapidamente, pode ir passando. E aí eu vou passar rapidamente aqui para vocês o que a gente tem feito. A gente sempre aqui na extensão, a gente fala sobre a questão de ações assistenciais, né? A gente não vai nessa linha do assistencialismo, claro, já acabamos com isso há bastante tempo, mas nesse momento da pandemia, a gente tem algumas ações que são de necessidades básicas. Não adianta você querer trabalhar com ação de extensão, de formação, se a necessidade básica do cidadão, que é a barriga, né, está vazia. Então, é necessário a gente, às vezes, fazer um processo de formação, mas automaticamente você precisa atender a necessidade básica. Então, nós encampamos aí essa ideia e todos os campos, não só os campos, o SEBRAE, os hospitais, todos eles entraram nessa campanha chamada UFT Solidária. E a gente arrecadou muitas toneladas, não só de alimentos, como de material, máscaras, higiene pessoal, para distribuir, né, para comunidades tradicionais, para vulneráveis, né? Pode passar. Tô terminando. Pode passar rapidamente. Nós tivemos esse projeto também financiado, né, pela EDP também, pode passando, pode passando bem rapidamente. Pode passando. Esse projeto, anteriormente, esse projeto também é muito bacana, né, que é lá de Tocantinópolis, né, que é um trabalho muito legal, que é na língua, né, indígena, sobre a Covid. Pode ir passando. Eu gostaria só que o pessoal fosse vendo, bem rapidinho. Esse aqui a gente também entregou para o CIMI, né, para entregar para os indígenas, a doação de kits, pode ir passando. Todos são projetos, né? Álcool gel, protetores faciais. Pode ir passando. Esse aqui, Diário de uma Quarentena, apoio psicológico para os estudantes, para a comunidade externa, continue em evidência. Pode passar. Diário de uma Quarentena para os velhos, a universidade, que é um projeto, né, que está em evidência há bastante tempo, humanizando. Pode passar. Só para que o pessoal veja. Escuta Solidária, que também é um projeto muito bacana de curso de medicina. Pode ir passando. Todos são projetos perenes. Maturidade em Cena, também para os velhos.
Esse aqui de adolescentes, Brincasa, que é lá de Tocantinópolis, é um projeto muito bacana. Tudo da quarentena, vá. Esse aqui é o Conexão ProEx, Conexão UFT, perdão, que é um projeto nosso, podcast, é meu, da ProEx e da Sucom. A gente faz entrevista, pode passar. Esse também é muito bacana, que é das ligas universitárias, está muito lindo esse projeto, pode passar. Esse aqui também é fantástico, projeto Orienta Mais Covid, que é ligação, pode passar, só falta acho que 2 slides. É o protocolo de violência doméstica, também desse período, e pronto, é o último slide. E esses são os nossos contatos. Muito obrigada, desculpa o tempo. Maria, nós é que agradecemos, né, a oportunidade Obrigadão. de conhecer, né, mais experiências, né, que as nossas irmãs, co-irmãs, as nossas instituições de ensino superior, que nesse momento, né, passando por um processo de crítica, de desvalorização, e a gente vai mostrando para a comunidade como nós temos um trabalho significativo e como a extensão ela vem se fortalecendo nesse momento, dando a cara, se reinventando. Então, muito agradecida, né, por compartilhar essas experiências. Elas são muito bem-vindas, né, para que a gente, inclusive, possa trocar figurinhas e ir aprendendo juntas. Então, muito obrigada a você. Eu E a que gente agradeço. viu? A gente, daqui a pouco você volta, mas a gente chama agora a professora Fabiana, da UFBA, também para compartilhar conosco, né, as experiências e os desafios da extensão nesse momento. Professora Fabiana, por favor. Olá, Rita. Olá, boa tarde a todos. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer muito o convite. Eu sei que, na verdade, não era eu que era para estar aqui, era a nossa colega Tatiana, da UFRB, que teve um impedimento, mas por isso talvez também eu vou logo avisando que eu não tenho slides nem nada, mas eu pensei algumas coisas para a gente conversar que eu acho que eu ou qualquer outra pessoa que pudesse, né, substituir a Tatiana nesse momento poderia ajudar nessa conversa. Queria agradecer a Rita, dizer que essa jornada virtual me parece uma das iniciativas muito importantes e necessárias nesse momento, que as nossas instituições, as nossas pró-reitorias se movimentem em direção à nossa própria comunidade acadêmica, mas também a todas as outras pessoas que estiverem preocupadas com a mesma temática, né? E dizer que é um prazer imenso estar aqui com a Maria, estar aqui com a Adriana, que vai chegar daqui a pouco, que é a nossa presidente nacional do Fórum de Pró-Reitores, nossa queridíssima presidente, dizer que é um grande prazer, porque, não sei se é muito coincidência, mas estamos todos daqui, né, do Norte e Nordeste, o que dá para todos nós também uma familiaridade muito grande com alguns dos problemas que a gente está vivendo, que eu imagino que sejam muito diferentes dos problemas que estão sendo enfrentados pelo pessoal que está no Sul, quem está no Sudeste ou no Centro-Oeste. Eu acho que isso vai fazer diferença. E faz diferença também, eu acho, nesse momento político, porque a gente sabe que, no fundo, acabamos ficando aqui, né, pelo Norte e Nordeste, a gente, pelo menos aqui entre nós, a gente tem ainda alguns baluartes de respiro político que não está sendo sufocado por esse desgoverno do nosso governo federal. Infelizmente, na hora de lidar com um problema grave como esse, eu acho que todo mundo está percebendo o quanto faz falta uma liderança que seja politicamente afinada com aquilo que a extensão justamente mais defende, mais preconiza, que é a defesa e o apoio e o suporte, a colaboração e o dialogismo com as populações mais carentes e as populações em vulnerabilidade, e as situações de vulnerabilidade dos nossos contextos todos, né? Então, eu acho que, na verdade, assim, já entrando um pouco no assunto que eu pensei da gente conversar, eu acho que a gente, assim, talvez o principal grande desafio que nós tenhamos todos agora, nesse momento, todo mundo que lida com a extensão, é que a extensão sempre se definiu e sempre se sustentou sobre uma ideia muito forte do laço e do relacionamento presencial, próximo,
junto, conjunto, cooperativo, sempre foi. Esse é um pressuposto muito forte e muito significativo para a extensão, que a presencialidade física, corpórea, afetiva, seja uma coisa, seja o pressuposto, né, de qualquer atividade de extensão. E, no entanto, é justamente isso que a gente está privado de fazer. Então, nesse momento de pandemia, assim, talvez o primeiro desafio que eu apontaria seria um desafio de como a extensão poderia, ou poderá, né, deve, continuar sendo o que é, já não sendo mais o que era. E não é mais o que era, por quê? Porque, evidentemente, a maneira de fazer a extensão e a maneira, tudo aquilo que define a extensão continua sendo a mesma coisa. Os valores, os princípios, as necessidades, os propósitos, as finalidades da extensão continuam sendo as mesmas. Mas nós estamos numa situação em que a maneira como isso acontecia tem que ser mudada, ela tem que ser alterada. E a alteração que isso impõe é uma alteração justamente do impedimento da presença, do impedimento do convívio, do impedimento daquilo que era o mais forte na extensão, que era o contato continuado e regular com aquelas populações e aqueles grupos que nos faziam entender e perceber o contexto em que essas pessoas viviam, e, ao mesmo tempo, nos fazia se fazer entender para aquelas pessoas qual é o nosso contexto e a nossa condição de existência e social, que é diferente da deles, né? Então, eu acho que a gente tinha antes uma diferença de situação, que era os acadêmicos e a sociedade com quem os acadêmicos lidavam, era uma diferença de situação que agora estamos, na verdade, todos numa mesma situação de pandemia, mas a gente tem uma diferença e uma distância que é basicamente aquilo que a gente está percebendo que a pandemia causou no Brasil em qualquer situação, que é a explicitação de uma exclusão social fundamental, de uma exclusão social que, assim, vergonhosa, é imoral, praticamente, né, a gente poderia dizer. E a gente está falando disso por quê? Porque se agora a extensão mudou a sua maneira de fazer, ela vai precisar se valer desses mesmos recursos que nós estamos nos valendo agora, que é acesso à internet, a equipamentos e a condição para poder estar em frente a um lugar com tranquilidade, sem ninguém interrompendo, sem gente à sua volta, para poder fazer o que você tem que fazer. Se agora todos estão precisando dessas mesmas condições, é óbvio que essas condições não são as mesmas para todo mundo. E menos ainda para aqueles grupos com os quais a gente já trabalhava e a gente já sabia que eram grupos em vulnerabilidade, com dificuldades, com algum tipo de exclusão social em outra medida. Nesse momento, a exclusão social que se manifesta pela exclusão digital acaba sendo crucial porque nos impede, inclusive, a comunicação. Então, se a gente defendia que a extensão tinha um pressuposto muito importante, que é o pressuposto da interação com as pessoas, a interatividade era muito fundamental, a interatividade pressupõe, antes de qualquer coisa, que haja um sistema de comunicação entre nós. E o problema todo é como assegurar que essa comunicação que nós aqui estamos dispostos a fazer, aqueles de lá, em outros lugares, têm as condições iguais para fazer junto com a gente. Então, a gente está agora lidando com um problema, que é o problema de tentar encontrar saídas e alternativas para retomar as nossas ligações, os nossos laços com esses grupos e com essas comunidades e tudo mais, de tal maneira que seja possível a gente manter algum tipo de relacionamento, mesmo à distância, porque a gente sabe que é possível ter relacionamento à distância, mas que esse relacionamento seja efetivo e ele cumpra para essas pessoas o papel político que precisa cumprir,
que é o papel daquela autonomia, daquela um tipo de assistência que a Maria falou muito do problema do assistencialismo. A gente não cair no assistencialismo, mas a gente sabe que o que a gente tem para dispor, porque somos universitários, é uma assistência qualificada. Então, o que a gente está levando para essas pessoas e oferecendo para essas pessoas com quem a gente trabalha, quando faz extensão, é justamente aquela qualificação que nós tivemos aqui na universidade, que aquelas pessoas, porventura, não tiveram oportunidade. Mas elas têm a delas. Elas têm uma qualificação específica no tipo de vida e no modo de vida que aquelas pessoas têm. Então, esse intercâmbio que é necessário acontecer para a gente dizer que existe plenamente uma atividade de extensão, esse intercâmbio só vai acontecer se a gente conseguir cumprir o passo anterior, que é garantir a comunicação entre essas pessoas. Então, acho que o nosso principal desafio nesse momento é conseguir fazer com que tudo que a gente estiver pensando como continuidade de extensão, ela tenha como primeiro passo a criação e como é que eu vou dizer, a disponibilização das condições mínimas necessárias para os nossos interlocutores também poderem interagir com a gente. Então, não basta só a gente dizer que agora, pela internet, é possível fazer redes de conexão. É possível. Mas como é que a gente vai ter que fazer isso? É um desafio a mais. A gente vai ter que conseguir encontrar pelo menos uma pessoa num certo grupo, numa certa comunidade, num bairro, numa localidade, que essa pessoa tenha aquele acesso, para que essa pessoa se organize e se junte com todos os demais, para conseguir que aquilo tudo seja melhorado e capacitado. Mas o nosso papel talvez seja justamente conferir e conseguir transferir para essas pessoas os recursos necessários para que as nossas relações possam acontecer. Então, a gente agora, antes, a gente tinha o desafio de como garantir nossos princípios, como assegurar que a ideia de dialogismo continuasse, e a gente está morrendo de medo que o sistema de internet não permita isso, porque a gente está aqui agora falando, e é claro, sou eu falando, e depois o outro fala, e depois o outro fala, e depois teremos um debate. Então, essa serialidade, né, dos acontecimentos, dos eventos que acaba acontecendo na situação da internet, é claro que parece favorecer um distanciamento maior, mas também cabe a gente imaginar modelos e sistemas de comunicação conjunta diferentes. A gente precisa encontrar uma maneira de conseguir fazer com que na internet seja possível uma roda de conversa. O que nós chamávamos roda de conversa presencialmente já era uma coisa difícil de manusear, né? de lidar, porque você tem que organizar a conversa de todo mundo, você tem que dar espaço para todo mundo falar, tudo isso tem que acontecer. Mas aqui a gente tem um tempo mais acelerado, mais imediato, então tudo isso concorre para transformar a extensão numa coisa mais precária, né, para precarizar a extensão. Então, a gente sabe que a gente vai lidar, estamos lidando, e vamos lidar ainda por muito tempo com uma precarização desse trabalho de extensão nos termos em que a gente conhecia antes. Mas a gente está agora conseguindo ter a oportunidade de desenvolver e desenhar outras alternativas para realizar a extensão sem a precariedade, né? Mas garantindo que ela conquiste, ela consiga instalar seus propósitos, suas finalidades e fazer aquilo acontecer sem necessariamente estar junto, né? É um outro tipo de junto, mas a gente vai ter que fazer isso funcionar. Eu acho que tem a gente está, na verdade, tem uma coisa que a gente também fala o tempo todo, é que a gente está aqui falando de diálogo de saberes e coisas assim, tem uma coisa curiosa, né? Porque esse mundo da internet, este mundo digital e os recursos, as tecnologias, as plataformas, os equipamentos, tudo isso requer uma alfabetização nisso.
Eu, por exemplo, tenho um analfabetismo gigantesco em relação a isso. Talvez até por conta da minha formação, tem muito mais a ver com corpo, com dança, com não sei o que. É muito difícil para mim passar o dia inteiro sentada numa cadeira, em discussão e em debate na frente de uma tela. Eu estou aqui praticamente falando sozinha, eu estou falando para mim mesma, imaginando que tem milhares de pessoas além dessa transmissão aqui. Mas isso é um exercício muito diferente daquele exercício que a gente está acostumado comumente. Então, tudo isso está obrigando a gente a mudar nossas formas de fazer e de pensar, inclusive de viver. A única coisa que eu chamaria atenção, por último, que eu acho importante nisso tudo, é que é importante a gente lembrar que isso não vai acabar. É claro que a pandemia vai ter um arrefecimento, ela vai diminuir um pouco, ela vai ter sua retraída e vai ter um certo controle sobre aquilo. Mas, mesmo que tudo acabasse de uma hora para outra e tudo melhorasse de uma hora para outra, pronto, acabou, não tem mais pandemia, o vírus foi dominado, mesmo que isso acontecesse, era importante lembrar que tudo o que vinha acontecendo até agora não vai voltar ao que era antes. Então, tudo já se modificou radicalmente. Nós já somos outros, os nossos sistemas de pensamento já são outros, a nossa forma de trabalho já é outra, nossos parceiros, nossos colaboradores, os nossos colegas, todas as pessoas com quem a gente trabalha já são outros. Então, as necessidades já mudaram, tudo já mudou bastante. Então, isso tudo muito diferente significa que a gente, quando retomar alguma coisa, precisa lembrar que a extensão já não será mais a mesma. A extensão será tudo aquilo que ela sempre foi, radicalmente, e agora, mais ainda, também uma outra alternativa e uma outra possibilidade de extensão, que é essa que acontece dessa outra maneira com esses outros recursos. E é isso que a gente vai ter que levar em consideração nas nossas pró-reitorias e nas nossas políticas de inclusão dos nossos estudantes e de inclusão da sociedade naquilo que a gente está chamando de trabalho cidadão. Que a extensão faz. Era mais ou menos isso que eu pensei da gente começar a debater, mas eu acho que a Adriana ainda tem bastante coisa para falar, a gente vai poder ter um debate ótimo aqui. Obrigada. Obrigada, Fabiana. Muito bom escutar, né? Mais uma fala com bastante experiência, né? A nossa vizinha, a UFBA, né? Também com os desafios, assim como nós, né? No Nordeste brasileiro, de fazer extensão, de demarcar esse espaço, né? De formação de uma população que tanto carece. E a extensão universitária tem esse desafio. Então, eu queria convidar a professora Adriana, né? Nós já apresentamos a professora Adriana antes mesmo dela chegar. Enquanto a professora Adriana, né, se coloca aqui na tela, eu queria registrar, gente, algumas presenças, né, bastante importantes para o nosso debate, né, antes de Adriana. Seja bem-vinda, Adriana, já falamos do seu currículo, já te apresentei. Olá. Viu? Seja bem-vinda. Boa tarde. Seja bem-vinda, e a gente agradece o seu aceite, né, por essa participação, mais um. Eu sei que a sua agenda está muito cheia nesse período, e você não titubeou em nos acolher, né, mais esse pedido. Então, mas antes de passar a palavra para você, eu queria rapidamente registrar algumas presenças, né, que são presenças importantes que fazem a extensão universitária na UFES, e no Brasil, porque eu já vi aqui que nós temos companheiros do IFBA da Paraíba, temos gente do Amapá, gente de Tocantins, da UNEB, da UFES, e aí eu queria rapidamente falar que nós temos a presença de estudantes, ex-estudantes, colegas, técnicos, nos prestigiando nesse momento, né? Então, falar que nós temos aqui representantes da incubadora, né, de iniciativas populares, professores Zé Raimundo e a professora Flávia Pita, temos a professora Malena, foi nossa pró-reitora durante 2 gestões, aqui também compartilhando conosco, mas temos vários outros projetos e programas, como a Brinquedoteca com a professora Leomárcia, né, o PEAC, com mais de um professor representando, professora Ivone representando 2 projetos, Sala de Cinema e PAPSI, a professora Lore representando o Lamure, no PEC, então, assim, a professora Amanda, e além da nossa equipe toda da Pró-Reitoria de Extensão, né, que tem dado um destaque, tem dado um fôlego grande durante o período da pandemia. Então, a gente agradece, Pablo Bandeira, né, nosso ex-aluno do Direito,
Bom ter você aqui conosco. Então, assim, agora a gente passa, né, para a professora Adriana, para ela também trazer as considerações sobre esse momento, né, dos desafios da pandemia. Depois eu falo um pouco e a gente abre o debate, tá bom? Ok. Eu que agradeço, Rita, o convite de participar da jornada virtual. Eu sei do seu empenho, do seu trabalho enquanto pró-reitora de extensão para trazer esse debate junto à comunidade acadêmica e externa. Enquanto Universidade do Estado da Bahia, nós somos co-irmãs, né? Universidades estaduais e temos os mesmos desafios, tá? Quero saudar todas as pessoas conectadas, inclusive pessoas também da nossa universidade. Me desculpar por não estar exatamente no início da mesa, porque nós estamos hoje em reunião de conselho superior da nossa universidade. Então, eu dei uma saída, uma vez que essa agenda já estava programada, para refletir junto com minhas colegas e com você hoje sobre extensão universitária em pandemia. Quero saudar também a professora Fabiana, da UFBA, colega de trabalho, de luta junto ao FORPROEX, e a professora Maria, querida Maria, da Universidade Federal do Tocantins, ok? Bem, eu gostaria que fosse colocada os meus slides para que a nossa fala seja uma fala mais focada no que foi planejado. Bem, então, o que nós temos é o desafio, né, da extensão universitária dentro desse contexto que nós estamos de pandemia, um contexto muito difícil, complexo, de muitas dores, de mais de 82 mil pessoas que perderam suas vidas para um vírus, né, e que deixa marcas, todas as marcas possíveis, né, no âmbito pessoal e profissional. E discutir extensão nesse contexto é discutir quais as possibilidades que a universidade tem de estar em diálogo com a sociedade. E aí, eu pontuei minha fala trazendo 3 fases, né, desse contexto, para que a gente possa perceber a extensão dentro dessas fases. A primeira fase, que eu considero que foi logo o início da pandemia, onde nós estivemos em um contexto de incertezas, onde foi nos colocado pelas comunidades sanitárias a importância do distanciamento e do isolamento social, e um certo desgoverno no âmbito federal de controle e de orientação mesmo para esses fluxos, esses processos. Tá? Então, essa primeira fase reverberou para uma segunda fase, onde nós estamos em um momento de medo da vida nova, numa necessidade ímpar de comunicação mais intensiva utilizando as mídias digitais, e que eu considero como uma fase de autoaprendizado, né? Mas também é uma fase de mudança nos espaços de trabalho. O que antes era público, as nossas casas, os nossos lares, passam a ser, o que era privado, ao contrário, passam a ser públicos, né? Então, assim, são os nossos quartos, as nossas salas, os nossos espaços íntimos que se transformaram em espaços de trabalho. Isso é uma mudança radical, né? E também um momento de dor pelas perdas, né? A segunda fase é quando as pessoas começam a se aproximar de nós, aquelas que nós conhecemos e que vão embora, e que a gente começa a se dar conta do que é a pandemia. E aí nós temos uma terceira fase, eu creio que nós já estamos, as 3 fases se misturam a depender do território, do local, da situação de cada um, mas nós temos como previsão uma fase muito crítica de crise econômica, social, política, né, sanitária no nosso país, e que a luta por sobrevivência, tanto individual quanto coletiva, busca de nós uma certa criatividade, uma compreensão da conjuntura, para que a gente possa, de fato, trabalhar. E as cobranças também, que nós iniciamos o processo a partir das reflexões nas instituições, para que as políticas públicas cheguem junto e dê resposta a todo esse cenário que foi apontado. Pode passar, por favor. Esse é o contexto, né, que eu analiso como contexto de pandemia. E aí nós temos, né, a extensão universitária, ela não pode perder de vista os seus princípios, o seu conceito, e
por mais que a gente tenha proposições de continuar realizando a extensão de forma remota, uma coisa a gente precisa ter clareza: a extensão universitária, ela precisa ser compreendida como um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico, e que vai promover essa interação transformadora da universidade e outros setores da sociedade. Eu diria que seria o próprio papel da universidade diante do contexto de pandemia nessa relação com a sociedade. Compreender as demandas que estão postas pelo cenário e, dentre essa demanda, numa relação dialógica, construir caminhos conjuntamente. Pode passar, por favor. E aí vem a pergunta, né? Qual é, de fato, o compromisso social da universidade? Qual a extensão possível nesse contexto de limitações da presencialidade, que a extensão sempre se fez no chão da escola, no chão dos movimentos sociais, no diálogo mais próximo? Como é que a gente pode realizar isso, reiterar esse compromisso a partir dos instrumentos tecnológicos de comunicação? E aí eu diria todos, não só a internet, mas o rádio, a TV, enfim, toda e qualquer forma de comunicação para que os vínculos que foram pré-estabelecidos com as comunidades que nós sempre trabalhamos presencialmente, continuem vínculos fortes de autossustentação. Pode passar. E aí, na UNEB, nós temos uma experiência que nós abrimos um edital, o edital 030 de 2020, para avaliação de propostas vindas da comunidade acadêmica, docentes e técnicos, e o engajamento de estudantes a partir de bolsas para desenvolvimento de ações focadas para combate e prevenção à Covid-19. Fizemos também uma instrução normativa para normatizar mesmo o registro e a certificação das atividades que estão sendo feitas nesse momento. E, enquanto conselhos de ensino, pesquisa e extensão, a Câmara de Extensão também debateu fortemente as atividades remotas e construiu um texto de diretrizes para o período de pandemia. Ou seja, a partir da demanda da comunidade local, nos territórios de identidade onde a UNEB está inserida, nós estamos trabalhando com esses projetos. Pode passar. Por favor. E aí, a UNEB, pela capilaridade multicamp, você pode ir passando, porque nós vamos apresentando aí um pouco desse contexto. Pode colocar, por favor? Você pode ir passando, que aí vem os números, né? Aí a quantidade de estudantes que nós temos, bolsistas, distribuídos por toda a Bahia, desenvolvendo esses projetos, né? Além dos bolsistas, nós temos mais 100 estudantes que são voluntários dessas ações, ok? Pode passar, por favor. Foram 60 projetos, pode avançar, das áreas prioritárias, saúde, educação e tecnologia. Então, são 8 projetos da área de tecnologia, com desenvolvimento de aplicativos, lavadores públicos, tudo dentro de um contexto de projeto mesmo, de diálogo com a comunidade, de elaboração e de disponibilização, pensando na transformação daqueles espaços. 27 projetos da área de educação e 25 projetos da área de saúde, mais focados para os cursos da área de saúde mesmo, medicina, enfermagem, fono, físio, farmácia, enfim. Pode passar, por favor. Desse diálogo com a comunidade, desse trabalho extensionista, foram produzidos diferentes materiais educativos em formato de mídias digitais, vídeos curtos, videoaulas, materiais em libras. Alguns serviços também foram ofertados de teleatendimento, de teleacolhimento, e nós temos também registrado no nosso sistema projetos que desenvolveram EPIs para os profissionais de saúde, como máscara em 3D em toda a Bahia, né, Guanambi, Teixeira, Salvador, também a produção de álcool em gel, sabonetes e até de respiradores de baixo custo para ajudar as pessoas que estão contaminadas pela Covid-19 e que têm o acompanhamento de um grupo também com um projeto de extensão, Projeto Amar, dos cursos de saúde. Pode passar.
Também a extensão universitária se consolidou muito utilizando o ambiente web, organizando seminários, atividades culturais, esportivas, debates, oficinas, a exemplo da jornada virtual que está acontecendo agora, organizada por vocês. Então, nós temos lives semanais com temáticas, inclusive a professora Rita e a professora Maria já estiveram conosco na UNEB, debatendo extensão universitária, como também prestação de serviço, orientação mesmo jurídica, através dos estudantes do curso de Direito, aos grupos vulneráveis, orientação financeira, enfim, auxílio aos grupos de idosos, né, para que eles se mexam através dos estudantes de educação física, enfim. Para as comunidades que sempre dialogaram com a universidade, esse vínculo foi mantido e essas atividades foram direcionadas e trabalhadas com esses públicos. Pode passar. E aí eu tenho, pode passar de um em um, algumas mostras do que tem sido feito, né? O Departamento de Ciências Humanas em Salvador tem o projeto Tomorrow, que é um projeto que trabalha basicamente com os agentes da área de turismo de Salvador, porque a cidade é uma cidade turística, e muitos em desemprego e sem uma atividade econômica, então eles têm dialogado com esses grupos, né? Tentando encontrar alternativas de subsistência, de sobrevivência. Pode passar, por favor. Tem o projeto também, o NEB contra o coronavírus, então, as atividades, né, do entorno do Cabula, que é onde fica a administração central e os departamentos de Salvador, trabalhando também com projetos de orientação sobre a Covid, como também de articulação social para dotar essas comunidades, né, de produtos de limpeza, enfim. Pode passar. Temos também um projeto sobre saúde pública, né, uma abordagem das doenças, dos impactos dessas doenças e como é que pode ser controlados em diferentes momentos históricos, né? Então, também projetos de orientação e monitoramento, casado com as pesquisas. Pode passar. Ainda de ventilação mecânica, um curso que foi feito específico para os profissionais da área de saúde, então a UNEB, através da UNEAD, que é a Unidade de Educação à Distância, com os profissionais da UNEB, trazendo também os profissionais de fora, fizeram a oferta desse curso, e nós tivemos profissionais de toda a Bahia participando desse curso de extensão. Pode passar. Temos também projetos focados para jogos, brincadeiras, do Departamento de Educação, temos projetos também das brinquedotecas, que utilizam o Instagram para fazerem atividades com crianças que visitavam anteriormente a brinquedoteca presencial, projetos focados para as mulheres, né, ou seja, mulheres que estão na menopausa, monitorar isso, se tem alguma questão com o vírus e como é que isso pode ser orientado. Mulheres também em Juazeiro, mulheres negras, jovens negros, específico para esse público. E aí as mostras, né, das máscaras que foram distribuídas, profissionais de saúde, para a polícia militar, para os bombeiros. Então, assim, esse compromisso de ver as demandas, trabalhar e fazer essa interação, dotando-os de produtos, mas também produzindo novos conhecimentos, a universidade tem feito. Sim. Aí nós temos mais duas atividades que eu acho interessante. O Alô Comunidade, que é um projeto desenvolvido em Bom Jesus da Lapa, que escuta a comunidade, faz intermediação, utilizando as rádios locais, né? E o projeto de Piauí sobre administração financeira, né? Voltado também para os grupos vulneráveis do entorno da cidade de Piauí. Enfim, pode passar. Tá? Aqui é o exemplo de um boletim que foi desenvolvido pelo curso de Biologia, o grupo de Biologia de Paulo Afonso. É um boletim que traz resultados de pesquisas sobre a Covid-19, atualizando essas informações para a comunidade interna e externa, em formato de boletim, elaborado sob a coordenação e supervisão docente, mas com a interação dos estudantes das diferentes áreas, ciências biológicas, das áreas também de saúde, como enfermagem, e enfim.
Pode passar, por favor. Aí são todos os cards de todos os trabalhos que têm sido feitos, pode passar. Eu não vou ler um a um, é só para expressar, em termos qualitativos, o quão a universidade tem chegado junto à sociedade com atividades efetivas de extensão universitária, como também tem reiterado a sua relevância enquanto local de produção de ciência, de extensão universitária forte, de compromisso mesmo com a superação de uma crise. Né? Isso contrariando uma lógica que estava imposta anteriormente, de desconfiança da produção e da validade das instituições. Então, eu acho que essa pandemia serviu muito para potencializar também e mostrar o quão as universidades, de fato, elas contribuem para a superação de desigualdades, para a compreensão de realidades, como também para o combate às questões que estão postas pela pandemia. Pode passar. Os desafios continuam, né, para o período pós-pandemia. Nós teremos, eu creio que, conviver com pessoas e ajudá-las a conviverem também umas com as outras, considerando as perdas, mas considerando também um processo que nós estaremos de reconstrução de vários processos, de vários fluxos, né? Isso a gente não pode perder de vista. Nós, enquanto seres humanos, a partir desse processo, temos muito também aprendido, né? E temos muito ainda a aprender. Um outro grande desafio, e que eu vejo que está posto, é a potencialização dos usos das tecnologias digitais de comunicação e informação. Essa potencialização, ela não pode sobrepor toda a outra lógica conceitual que nós trabalhamos ao longo da história para sustentação da universidade enquanto instituição pública de produção de saber, laica, inclusiva, e que produz ciência, tá? Então, trazer os meios tecnológicos de comunicação e informação para a consolidação do que a universidade já constituiu até então. E temos também como desafio a ressignificação dos nossos fazeres acadêmicos, né? O ensino, a pesquisa e extensão, tendo que se reorganizar para um novo formato, para um período excepcional, mas sem perder de vista que o fazer acadêmico ele se dá na presencialidade, no papel da universidade, nas pessoas circulando nos corredores, no aprendizado olho no olho, que isso eu creio que levará um tempo, mas nós estaremos, sim, retornando a esse local também importante para a formação das pessoas, né, enquanto profissionais, enquanto cidadãos e cidadãs. E aí nós temos questões que não são resolvidas, né, como se dará a participação da comunidade acadêmica no pós-pandemia. Agora a gente sabe como está sendo. Como se dará a relação da universidade com a sociedade, né? Os fluxos vão se modificar, isso a gente precisa avaliar, planejar, pesquisar para sabermos, certo? Pode colocar. Uma outra questão. Sim. Pode passar, por favor. Uma outra questão, o financiamento da extensão. Como é que vai ficar essa extensão universitária a nível de orçamento, para que a gente possa implementar a questão da acreditação, da curricularização da extensão, a inclusão digital e a conectividade, de que forma pode chegar ao maior número de pessoas possíveis, tanto interna quanto externa, né? Como é que fica a questão de uma futura presencialidade, a questão da biossegurança. Então, assim, nós temos muito mais dúvidas hoje para o processo de pós-pandemia do que certeza. Então, esse que eu vejo que é o grande desafio posto para as instituições públicas de educação superior do Brasil. Pode passar. Pode passar. Enfim, são essas as minhas contribuições para a reflexão de hoje. Eu trouxe para finalizar
uma posição de Clarice Lispector em uma crônica que ela escreveu em 1967, que eu acho que cabe muito no nosso contexto atual. Perguntaram a ela, né, se ela saberia calcular o Brasil daqui a 25 anos. Ela disse que nem daqui a 25 minutos, quanto mais 25 anos. Mas ela disse uma coisa que eu achei interessante, inclusive negritei, né? A impressão, o desejo é a de que num futuro não muito remoto, talvez compreendamos que os movimentos caóticos atuais já eram os primeiros passos afinando-se e orquestrando-se para uma situação econômica mais digna de um homem, de uma mulher, de uma criança. Ou seja, é na crise que a gente se reinventa, que a gente orquestra, que a gente planeja, que a gente se afina, mas que o princípio maior deve ser a dignidade humana mesmo, tá? Então, é isso, ficam aí as reflexões para o debate, e eu agradeço a possibilidade de ter trazido a experiência da UNEB e um pouco da reflexão da extensão em contexto de pandemia. Muito obrigada, Adriana, né? Muito, muito interessante escutar, né? Você trazer também essas experiências, né? Que a UNEB também está desenvolvendo, e a gente percebe que as reflexões que vocês trazem, elas são muito comuns a todos nós, né? Vou fazer uma fala também muito rápida, porque muito do que eu também planejei, acho que vocês já deram conta, né? Eu queria, antes até de falar rapidamente, falar que nós temos aqui também, além da nossa mesa, né, de ilustres pró-reitoras, temos também nosso colega, o Austin Moura, que foi nosso vice-reitor, né, aqui nessa mesa nos prestigiando, professor Carlos Eduardo, que é nosso pró-reitor de administração também, nossos companheiros do núcleo de leitura, né, estão aí, companheiros da Escola Regina Vital, que a gente desenvolve o trabalho de extensão, também aí, a nossa colega Ana Regina, que é nossa gerente da imprensa gráfica, temos Pete Odonto, companheira Nadege, boa tarde, querida, lá de Campina Grande, a minha companheira Saviana, que é minha coordenadora de extensão, está aqui conosco, toda a minha equipe da ProEx presente, Museu Casa do Sertão, e o Pete Odonto, acho que eu falei também. Pronto. E aí eu queria rapidamente, gente, assim, antes da gente dar continuidade ao nosso debate, a gente não pode deixar de mencionar, né, e lamentar profundamente, né, as mais de 88.500 vítimas do Covid-19. Quando eu estava registrando esse texto ontem, era 87 e pouco, ou seja, de um dia para o outro nós já tivemos mais de 1.500 mortes. Então, assim, lamentar esses números reafirmam a ausência de uma política de saúde séria e comprometida com a população brasileira. E nós, professores, né, universitários, extensionistas, precisamos manifestar o nosso repúdio a esse governo genocida. A gente precisa aproveitar as oportunidades para fazer essa denúncia, né? É inadmissível o cenário que a gente está vivendo, né? E para falar justamente dos desafios que a extensão universitária brasileira, né, encontra nesse momento de pandemia, é justamente trabalhar com esses dados, com esses números, não apenas nos inquietar com eles, né, mas pensar quais são efetivamente as nossas contribuições enquanto universidade pública, né, diante desse quadro. Então, eu queria, né, convocar a gente, o momento da pandemia convoca a universidade a pensar os dilemas da sociedade. Um contexto inusitado, né, um desafio para quem é pró-reitor de extensão, mas para quem é extensionista, quem é docente, quem é pesquisador, o desafio está posto, né, e nós precisamos pensar, nesse contexto atípico, o que é possível fazer, né? Nós temos, desde março, que nós fomos acometidos, né, pela contaminação do coronavírus, e fomos impostos, né, a um regime de trabalho que é o remoto, que é o do distanciamento, né, exigiu da gente repensar toda a nossa forma de atuação, toda a nossa forma de relação com a sociedade, as relações pessoais, as relações, né, de trabalho, todas elas foram afetadas. E isso a gente não pode deixar de considerar. Então, eu queria trazer para a nossa reflexão, né, nesse momento, eu iria trazer sobre o conceito de extensão, mas a Adriana já trouxe rapidamente, Maria também, Fabiana também, mas assim, dizer que um dos grandes desafios nossos é justamente nós que defendemos uma extensão universitária, em que dialoga
presencialmente com a comunidade, né? Que os sujeitos são sujeitos vivos, sujeitos que a gente estabelece uma relação de afeto, de presencialidade, e que, nesse momento, nós estamos impedidos, por uma questão de medida de segurança, lógico, estamos impedidos de fazer. Então, esse tem sido um grande desafio, pensar a extensão universitária nesse contexto, né? E é inegável que a gente, né, avalie os impactos que o novo contexto apresenta. As instituições, e aí a gente fala, né, dos nossos programas, projetos, que mantêm com a comunidade uma relação de pertencimento, de aproximação e de aprendizagem que são mútuas. Nós defendemos uma concepção de extensão universitária que dialoga com saberes da comunidade, que dialoga com saberes dos lugares que nós somos parceiros. A gente não defende uma extensão de levar um conhecimento produzido. Nós dialogamos esses saberes. Então, isso tem exigido de nós, de março para cá, pensar novas estratégias, pensar novas, como diz Desertor, novas táticas para a gente enfrentar esse momento. Então, e a gente não pode perder de vista que, se está sendo desafiador para nós, se os impactos recaem em nós, que estamos do lugar da universidade, né, os nossos companheiros, né, os nossos parceiros da extensão, também foram afetados de forma muito significativa. Né? E aí a gente vai, ao longo da fala, a gente vai aprofundando um pouco isso. E reafirmar que, com esse momento da pandemia, nós tivemos, na realidade brasileira, um escancaramento mesmo das desigualdades, né? Da dificuldade de acesso. Se antes nós falávamos das dificuldades de acesso às práticas culturais, a uma educação de qualidade, agora se revela uma dificuldade de acesso aos equipamentos tecnológicos, e isso impacta, né, impacta na educação, na saúde, na comunicação, e isso a pandemia veio revelar ainda mais, esse processo de desigualdade. Então, nesse novo momento, as nossas formas de atuação, elas foram e exigem de nós o que a gente tem chamado de um processo de reinvenção. Na extensão universitária, antes nós dialogávamos com escolas, com creches, com, né, postos de saúde, com museus, comunidades rurais, hospitais, isso tudo está impedido de realizar. E aí, assim como Maria trouxe alguns questionamentos, Fabiana e Adriana, eu também tenho escutado muito nos nossos diálogos e recebido dos nossos parceiros muitos questionamentos. Como continuar estabelecendo com a comunidade externa a dialogicidade que é tão primaz, né, para a extensão, num tempo de pandemia? Como estabelecer isso? Esse é um desafio. Como assegurar que os saberes que nós elaboramos e construímos no espaço da universidade possam dialogar com os saberes populares, nesse distanciamento e com essa desigualdade de acesso aos equipamentos tecnológicos? É um outro desafio que nos bate à porta. Como fazer com que os nossos conhecimentos, eles ajudem, eles colaborem para um processo de busca de estratégias e saídas para esses problemas que a comunidade enfrenta? Está posto para nós. E a pergunta que nós recebemos quase que diariamente: é possível continuar as ações extensionistas mesmo com isolamento? E nós, como instituições públicas, nós temos responsabilidades sociais, e a gente, enquanto gestores, enquanto acadêmicos, enquanto extensionistas, nós precisamos criar essas táticas para os enfrentamentos, para os dilemas que o cotidiano vem nos apresentando, como eu já disse, de forma tão inusitada para todos nós. Então, nós podemos afirmar, depois de quase 5 meses de trabalho remoto, né, que nós estamos vendo uma universidade que tem se apresentado à sociedade de forma muito criativa e responsável diante de tantos desafios e de tantas dificuldades que a gente também se vê, né, se coloca para realizar esse trabalho de forma remota. Né? Então, assim, nós temos dificuldades que são técnicas, que são operacionais, mas nós estamos nos reinventando. É óbvio que a nossa defesa por uma realização de um trabalho presencial, de afeto, do carinho, do olho no olho, vai ser sempre a nossa defesa. Mas nós também precisamos pensar que aquelas pessoas que estão em casa, elas também estão precisando de nós.
das nossas atividades, das nossas proposições, das nossas reflexões, né, das buscas de saídas para sobreviver a esse momento de pandemia. E aí eu queria trazer justamente a jornada virtual como um grande e um excelente exemplo para mostrar como nós estamos nos reinventando e criando essas possibilidades de aproximação. Vejam quantos nomes eu li que estão aqui conosco presentes nesse momento. Então, isso é extremamente importante para a gente buscar essas saídas. E temos também, né, nesse momento da pandemia, que se revelou de forma muito, muito forte, né, e aí não é só na UFES, a gente percebe que nas outras universidades as práticas têm sido muito, né, parecidas, que são proposições de lives, de cursos, de oficinas, muitas formações acontecendo em rede. Olha, a gente lá na escola Regina Vital fazendo os encontros quinzenais, né? Produção de muitos vídeos que têm caráter formativos, informativos e culturais, né? Nós temos muito, eu vou, né, apresentar mais adiante, né? Nós tivemos com a pandemia, de repensar um grande evento que a Pró-Reitoria de Extensão coordena, que é a FLIFES, que é o nosso Festival Literário e Cultural de Feira de Santana. Para 2020, estamos no processo de construção da nossa FLIFES virtual. Isso tudo, né, como uma alternativa que nós encontramos para não deixar de oferecer à comunidade mais uma edição da nossa Feira do Livro, que já vai entrar na 13ª, né? Então, a comunidade universitária, ela vem criando estratégias, táticas para se reinventar. Muitas ações, né, as outras colegas já pontuaram, algumas são experimentais, estamos fazendo pela primeira vez e vamos avaliar até que ponto elas deram certo, elas tiveram, né, foram exitosas, né? Mas assim, hoje muitos projetos e programas, eles estão optando em desenvolver o que antes era presencial, precisando desenvolver agora via WhatsApp, via e-mail, via telefone, né, e via as mediações, né, dessas plataformas. Então, a gente tem muitas rodas de conversas com terapias integrativas, né, atendimento psicossocial, nós temos a distribuição de vídeos para a comunidade, principalmente de idosos. Então, assim, eu vou trazer um pouquinho em algumas imagens daqui a pouco que o Rodrigo vai socializar conosco. Então, na Pró-Reitoria de Extensão da UFES, nós criamos também, nesse momento de pandemia, novas formas e necessidades de trâmites para os nossos processos. A submissão, nós criamos agora, para a pandemia, a instrução normativa que flexibiliza, né, professores que antes não tinham ainda cadastrado, né, programas e projetos, eles podem elaborar atividades previstas para esse momento, né? Então, nós criamos uma instrução normativa para o período da pandemia, nós precisamos criar novos canais de comunicação, como o Fale Conosco, na página da PROEX, tivemos que alimentar, né, estamos alimentando diariamente todas as mídias como uma forma de visibilizar o que nossa universidade vem fazendo, né, principalmente nas ações dos programas, projetos, cursos e eventos de extensão. Então, hoje nós temos diariamente o Facebook, Instagram, né, os nossos sites oficiais, os canais da gente, todos alimentados como forma de dar visibilidade a isso. Então, eu vou adiantar, porque a gente precisa ter um tempo para, né? Mas eu queria trazer também um outro desafio que durante a pandemia não está esquecido, que é o processo de curricularização ou de creditação da extensão. Nós temos um desafio grande, que nós temos prazos para dar conta, e nós estamos, nesse momento da pandemia, também dialogando com os colegiados, né, pensando, nós já temos uma resolução, mas a gente precisa implementar no cotidiano. Então, a curricularização é um desafio, não é um desafio da pandemia, mas é um desafio anterior à pandemia e que na pandemia a gente tem aproveitado para aprofundar também, né? Então, a nossa política de extensão, ela prevê essa relação dialógica, eu não vou ler mais, né, sobre isso, mas vale a pena pesquisar a nossa Política Nacional de Extensão, que ela vai falar dos nossos princípios, dos nossos conceitos, né, das bases que ancoram toda a nossa defesa por uma universidade pública e por uma extensão universitária cada vez mais dialógica. Mas eu queria falar, para a gente não ficar sem um pouco do debate, né, eu queria rapidamente dizer que nós temos um desafio, muitas vezes, dentro da universidade, também que é um processo de valorização da própria extensão. Nem todo mundo, nem todo docente, nem todo técnico, nem todo aluno, né, todo discente, ele também compreende a extensão como um espaço formativo.
Nem todo mundo vê como a professora Ludmila Cavalcante, da nossa EA, né, Estudos Ambientais, quando ela diz assim, a extensão é o oxigênio da prática pedagógica. Ainda temos um desafio que é sensibilizar colegas das 3 categorias, né, para vivenciar a extensão, porque a gente defende que a extensão universitária ela é um espaço extremamente rico, formativo, e que quem passa pela extensão universitária não é o mesmo, né, quem entra na universidade e não vivencia esses espaços. Então, nesse momento dos desafios, né, da pandemia, o que a UFES vem conseguindo fazer? E aí, Rodrigo, enquanto eu falo, você pode, por favor, soltar os slides. Nós temos, né, a própria jornada, né, virtual, que nós tivemos uma adesão de mais de 400 propostas, pode ir passando, Rodrigo, 400 propostas, esse evento de 6 dias, com 400 propostas, aí nós temos algumas ações, né, o conhecimento solidário, que foi do grupo do PEAC, o simpósio de saúde da farmácia, articulado com outros projetos, pode passar, Rodrigo. Nós temos o próprio portal GeoCovid, que atualiza diariamente os números, infelizmente, né, dos acometidos pela Covid, está na nossa página e está na internet. Nós temos os simpósios, né, vários, pode passar, zoologia, biologia, pode passar, Rodrigo, webinário sobre o SUS, festival de música em casa, né, pode passar. Nós temos, né, prosa na rede, a UAT fazendo um trabalho maravilhoso, né, de contactar com esses idosos, enviando atividades, enviando os vídeos para que eles possam se movimentar. Pode ir, Rodrigo, por favor. Nós temos aí o UPT, né, que é o nosso Universidade para Todos, também desenvolvendo as suas atividades, né, com o estudo em casa, né, como uma ação fortemente, né, acolhida pela comunidade. Pode passar. Né? Nós também temos, né, os nossos grupos, volta só um pouquinho, Rodrigo, né, de confecção de máscara, de álcool em gel, né, de EPIs mesmo, e protetores faciais, e fazendo essa distribuição junto à comunidade. Por favor, Rodrigo. Né, temos também dúvidas sobre o auxílio emergencial, o grupo do NAF, o GeoCovid, que eu já tinha falado, pode passar. E tantas outras ficaram de fora dos meus slides. E agora, para agosto, nós temos o seminário da FLIFES Virtual, que é um seminário que é uma das ações da FLIFES Virtual. A FLIFES Virtual ela vai acontecer em setembro, mas nós teremos desde de agosto o nosso lançamento da FLIFES Virtual como um seminário que envolveremos, né, 7 meses com grandes nomes discutindo literatura, tudo isso de forma virtual. E, para além disso, nós temos, né, como nós já falamos, a brinquedoteca desenvolvendo atividades, sala de cinema, né, os grupos do PET, museus trabalhando com as visitas guiadas, os vários museus de zoologia, Casa do Sertão, Observatório Antares, Museu do Cuca, né, vários projetos espalhando literatura, como leitura itinerante, espalhando poesia, música, o curso de música, espalhando histórias, o Observatório de Contação de História, né? Tivemos vários seminários. Então, assim, isso tudo mostra muitas cartilhas, né, que foram produzidas, algumas nós estamos imprimindo, né, para distribuição em feiras livres, outras estão circulando pelas mídias digitais. Então, a gente precisa reafirmar o tanto que as universidades estão trabalhando, e dizer que a gente precisa, assim como Freire, acreditar, esperançar. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque quem tem esperança, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. Não é o caso da extensão. A gente tem esperança no sentido de construir. E aí eu agradeço, e nesse espírito de construção eu convido as outras 3 companheiras para que a gente possa, né, voltar a dialogar com as pessoas que estão conosco, né, agradecer, dizer que algumas perguntas, né, elas chegam para a gente, né, durante o momento da nossa fala, né, e as perguntas chegam querendo que a gente dialogue sobre os impactos das nossas ações, principalmente com grupos de vulnerabilidades. Aí eu queria que a gente escutasse das nossas colegas como é que as outras instituições estão lidando com, principalmente, né, Ricardo traz uma pergunta justamente nesse sentido, como é que a extensão universitária tem colaborado para a redução de casos de morte, principalmente de jovens negros, né, de afros, né, brasileiros, que são acometidos. Então, vamos para o debate.
Bem, nós tivemos um problema técnico, mas já estamos resolvendo, né? E aí queria, dentro do possível, quem puder, Adriana, Maria, Fabiana, né, trazer um pouco da experiência com grupos de vulnerabilidade. Deu uma caída na conexão e voltou. Isso. Aí eu queria que a gente dialogasse sobre experiências que a extensão universitária está fazendo, lidando com grupos vulneráveis. Certo. Quem vai falar primeiro? Maria? Eu? Fabiana? Como é? Pode ser você, a Rocha e a amiga. Pode? Tá, então, Pode. daquelas experiências que eu pontuei na minha fala, né, a maioria dos projetos trabalham com os grupos vulneráveis. Por exemplo, nós temos um projeto que é vinculado a um centro de pesquisa, estudos e extensão universitária focado para os indígenas da região de Teixeira de Freitas. Então, tinha um projeto de extensão anterior, que era a Academia Vai à Aldeia, era um projeto já existente, ele, num período de pandemia, ele foi reformulado, e os docentes desse projeto continuam o contato com aquela aldeia através de aparelhos celulares, fazendo toda a orientação, vendo como é que está a questão da Covid lá, e vendo quais são as demandas que eles apontam. A partir daí surgiu a ideia da oferta de cursos, né, para educação indígena, formação de professores, e esse curso já foi aberto um canal no YouTube, com a participação também da comunidade indígena, e eles estão fazendo oferta de cursos utilizando esse canal, e também debates. Isso uma experiência. Um outro grupo que a universidade sempre trabalhou foi com o grupo que faz a produção, os trabalhadores da terra, do campo, né? Então, a feira agroecológica era uma feira que acontecia presencialmente. Então, com a pandemia, um grupo de docentes, também através do projeto, a professora Rosana Mara, né, conseguiu manter o contato com eles, orientar para que a venda, a comercialização desses produtos fossem feitos de formato digital, disponibiliza isso, faz a propaganda junto com eles, os estudantes de design ajudam a fazer a elaboração e semanalmente dizer quais são os produtos que estão à disposição. A orientação também de higienização dos produtos, né? Até trazer esses produtos para que o home, como é o drive-thru, aconteça na UNEB, entregando, fazendo as entregas dessa feira para quem solicitou com antecedência via web, tem sido também uma orientação desse grupo que está com esse projeto. Tá? Então, assim, tem vários projetos com várias comunidades vulneráveis, né? O projeto de Juazeiro, por exemplo, voltado para jovens negros, né, em situação de vulnerabilidade. Então, trazem esses jovens para o debate, para o diálogo, para as lives, para a orientação, e também orienta esses jovens e as suas famílias. Tá? Então, o que eu coloquei na minha fala foi, nós tínhamos uma relação, um vínculo prévio, esse vínculo se restabeleceu numa nova modalidade remota, onde as trocas acontecem, tá? Então, diferentes grupos, em diferentes contextos, diferentes lugares. Tem sido assim, a partir das experiências da UNEB. E em Salvador, tem aquele projeto que eu mostrei também da professora Lise, né? Que é específico com moradores de rua, tá? Então, de uma forma paramentada, com todos os cuidados, com toda a orientação, eles fazem a orientação para tirar esse pessoal de rua e levar para os abrigos, tá? Então, assim, é uma ação solidária, mas é a partir de um projeto extensionista, né? Que eles já tinham um trabalho focado com esses moradores de rua, né? Então, assim, são inúmeras experiências, né, que têm acontecido na Bahia toda e com esses grupos. Os idosos, que você colocou também, né? Então, assim, o grupo 60 mais é um grupo que elas também vêm para o YouTube, falam das experiências, elas fazem seus vídeos, então também a comunidade como protagonista.
ao mesmo tempo recebe as orientações de ginástica, de alimentação, psicológica dos estudantes dos diferentes cursos que organizam essas orientações e disponibilizam para os idosos e as idosas. É bem lindo esse projeto, tá? É isso. Experiência. Obrigada, Adriana. Isso. Vou passar para a Fabiana. Como o nosso tempo, infelizmente, nele é muito curto, algumas perguntas giram também em torno da curricularização, que vai ter que precisar uma outra live para a gente discutir curricularização, como os projetos da gente da área de saúde também podem colaborar. Perguntas como essa, a gente vai ter que pensar um outro espaço para dialogar. Então, eu passo para a Fabiana, se a gente puder, depois já ir trabalhando com as considerações finais, né? Por conta do nosso tempo, tem outras mesas que começam às 17 horas. Eu acho que o que eu queria dizer, na verdade, talvez até seja mesmo considerações finais, era só para comentar que pelas apresentações que eu vi de vocês duas, de vocês três, na verdade, os slides e tudo mais, isso já responderia a questão da pessoa que fez a pergunta, que eu não sei se foi um estudante, um professor, quem que perguntou, mas, no fundo, se a gente parar para pensar, extensão sempre foi uma atividade, por definição, voltada a grupos vulneráveis. Agora, neste momento, mais ainda. Então, neste momento, só quem, de fato, está se arriscando, quando eu vejo vocês mostrando fotos do pessoal com EPI nos lugares, nas localidades fazendo as coisas, não deixaram de fazer. Então, nós estamos todos recolhidos em quarentena dentro de casa, e tem gente na rua, naquilo que a gente chama de linha de frente, trabalhando frontalmente com essas pessoas e com o problema, inclusive correndo risco. Então, o que eu acho que é importante lembrar agora é que a gente não precisaria nem citar quais são os projetos individualmente que fazem isso. A gente está vendo que a extensão é a parte da universidade, junto com a pesquisa, que é onde mais se demonstra a extensão, que está totalmente voltada para isso. Tanto é que não parou. Então, num momento como esse, o que a universidade mais mobilizou foi justamente esses trabalhos e essas atividades que são solidárias e que são voltadas para grupos vulneráveis. Eu acho que essa é uma realidade, assim, nossa atual, né? Eu só lembraria isso, não sei quem perguntou se é porque não faz extensão ou gostaria de saber. Inclusive, lembrar que se alguém tiver interesse em conhecer mesmo projeto por projeto, pode entrar ou no site das universidades separadamente, mas tem aquele site do RENEX, que é a Rede Nacional de Extensão Universitária, que recolheu informações de todas as universidades brasileiras ao longo deste período. Então, está lá cadastrado os projetos de todo mundo. Quem tiver interessado em ver cada um, poderia até, inclusive, verificar lá. É uma dica só. Obrigada, Fabiana. Agora, Maria, e a gente também já parte para as considerações finais. Bem, isso mesmo. Então, eu já estou nas considerações finais, bem isso que a Fabiane pontuou, todo o nosso trabalho, além da RENEX, né, que foi uma solicitação da nossa presidenta, que aí está, a Adriana, pediu para que toda a universidade encaminhasse, a gente está atualizando a cada dia, né, esse material. No portal do MEC também tem o material das universidades, apesar de ter algumas inconsistências, mas o MEC solicita de todas as universidades o que cada uma delas está fazendo, né, e isso tem lá também. Eu acho que é importante todas as universidades encaminharem, né. Bom, esse momento para nós é um momento bastante importante, eu acho que tantos institutos também federais de educação, não só as universidades federais, estaduais, mas também os institutos, eles também estão caminhando muito rapidamente, né, nas descobertas também de vacinas. Nós estamos também com a pesquisa bastante avançada nessa área aí das vacinas. Eu acho que tem muita coisa bacana acontecendo, não só no sentido da extensão, porque a extensão ela caminha junto com a pesquisa, né? Eu acho que é um trabalho muito bacana que nós, enquanto pesquisadores, extensionistas, fazemos, né? Pensando bem nesse sentido dos trabalhos remotos, é claro que a gente tem sido atropelado por esse momento. Eu tenho sentido muito cansaço, eu acho que o psicológico também nosso tem sido muito abalado com relação a isso, não vamos negar que a questão da produtividade nossa tem sido muito comprometida, principalmente nós que somos mulheres, negras,
né? Mães, não é fácil, a gente não pode negar isso em hipótese alguma. Nós que somos, o caso da Fabiane, que tem uma mãe, né, que cuida de uma mãe, também não é fácil, né? Não é só quem é mãe que tem filhos, né? Mas também quem tem uma mãe em casa, não é fácil também, cuidar de um idoso, né? Então, eu acho que são problemas gravíssimos. E o medo também, né? O medo está presente o tempo inteiro nas nossas vidas. Eu escrevi um pequeno artigo esses dias para o Jornal do Tocantins aqui, e falei sobre isso, né? O ódio, o rancor, mas também a alegria, momentos pequenos na nossa vida se transformam em momentos grandes, né? Porque, às vezes, só o fato de sair de casa, de carro mesmo, se transforma em um momento grande, né? Porque você saiu de casa, né? Então, assim, tem sido uma mistura de sentimentos na nossa vida. E na universidade é a mesma coisa, são os alunos que estão vivendo momentos também difíceis, né, de bolsa cortada, de medo de não entrar na universidade, os alunos do ensino médio, os que estão na universidade, medo também de não ter o retorno, os professores também, os técnicos. Então, assim, é uma mistura muito grande, né? Então, eu acho que é um momento realmente de muita reflexão. Mas Sim. tem o outro lado, que a gente também está trabalhando, e trabalhando muito. Eu acho que a extensão tem feito muito, né? E o nosso trabalho tem caminhado bastante. Então, eu quero agradecer imensamente a Adriana, a Fabiana, por estarmos aqui, e principalmente a Rita, né, por dividir conosco esse momento. É sempre muito bom, apesar de não estarmos fisicamente, mas o fato de olhar para vocês é muito gostoso, e nós somos realmente parceiras, né, parceiras de trabalho, parceiras na amizade também. Como eu sinto saudade, né, daquele momento, daquele dia que a gente teve lá no Rio Grande do Norte, né, a gente bebendo lá nosso refrigerante, para não dizer que é outra coisa, né, aguinha bebe, mas a gente bebendo nosso refrigerantezinho, a gente conversando sobre trabalho mesmo, né, muito Isso gostoso, mesmo. momentos bacana, que a gente sempre se resume em trabalho, né, em trabalho, mas muito bacana. Então, que a gente possa realmente, daqui para o ano que vem, voltarmos novamente, né, e continuarmos o nosso trabalho. Muito feliz por estarmos aqui, e que sigamos, eu sempre uso essa palavra, sigamos, né, que possamos seguir aí adiante. Um abraço a todas e todos, e que realmente a gente possa continuar com saúde, que eu acho que isso é que importa, né? Um beijo a todas. Gente, muitíssimo obrigada. É com muita emoção que a gente termina essa mesa, né? Uma mesa que, de fato, traz uma discussão potente e necessária. A extensão universitária precisa desses espaços de debate. Nós temos muitos colegas de várias universidades, de várias partes do país, acompanhando, muita gente do nosso fórum nos acompanhando, nos dando, né, um tchauzinho para nós. Então, assim, agradecer muito Maria, Fabiana, Adriana, dizer que nós somos parceiras e que a Universidade Estadual de Feira de Santana agradece imensamente o aceite de vocês para estar conosco nessa jornada virtual. E assim a gente encerra a nossa mesa, né? Com gratidão, isso, abraçando virtualmente e colocando a esperança como a nossa possibilidade de continuar sobrevivendo. Um abraço a todos. Abraço, tchau.